Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo nessa manhã linda de sexta-feira. Hoje nós vamos falar de um tema tortuoso, mas que essa abordagem é extremamente necessária: os vícios. Esse assunto que tanto nos aflige, que tanto nos atormenta. Bom dia, Terezinha, bom dia, Bruno, sejam todos muito bem-vindos para mais esse estudo. E eu peço a você que, se você se sentir confortável, você feche os olhos, respire fundo, pausadamente, esquecendo tudo lá fora, todos os problemas, todas as atribulações, todas as angústias. Respire fundo mais uma vez, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, pedindo a proteção de todos os nossos anjos guardiães. Aqueles que nos acompanham, aqueles que nos orientam, pedimos a proteção, que eles estejam do nosso lado durante esse estudo. Agradecemos por mais uma noite de sono restaurador. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que distantes fisicamente, mas próximos em energia, em vibrações positivas. Agradecemos pela nossa saúde, agradecemos por tudo que nos é concedido. Que possamos ter força para erradicarmos todos os vícios que porventura tenhamos e que possamos ser luz para aquelas pessoas que precisem de nossa ajuda. Agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso, que essa energia boa que se irradia agora, vá em direção a todos aqueles que precisem. Imagine, mentalize aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa energia boa, positiva, essa vibração de luz. Que essa luz envolva essas pessoas, seja um parente seu. Mentalize aquela pessoa que você mais sabe que precisa nesse momento dessa oração, para que ela tenha força, para que ela tenha ânimo para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Que assim seja. Bom dia, Dalva, bom dia, Noêmia. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa manhã de estudo. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre a reforma íntima. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. E para nós fazermos a tão propagada reforma íntima, é extremamente necessário, nós vimos nas semanas anteriores, a aquisição de virtudes e a manutenção daquelas virtudes que ainda nós não temos. Mas além disso, é preciso mais. É preciso nos conhecermos, o autoconhecimento. Conhecer as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, detectar aquilo que nos faz regredir, que são os vícios. Eu tenho certeza, responda aqui. Você já teve, você tem algum vício que você luta contra ele? Ou você conhece, se você não tem um vício, graças a Deus, se você não tem esse vício, você conhece alguém que sofre com algum tipo de vício? Responde aqui. Eu conheço e já sofri de perto as consequências dos vícios na vida de uma pessoa, na família dessa pessoa. Bom dia, Jucimária, Áurea, sejam todos muito bem-vindos. Mas o que são esses vícios? Os vícios são os condicionamentos, são as dependências que nós, seres humanos, apresentamos mais comumente. São as dependências em relação a algo, a uma substância química. É aquele uso que leva ao abuso e que causa dependência. Dependência mesmo. É algo mais forte muitas vezes do que nós. É algo que nós temos que lutar contra. E quais são as causas desses vícios que tanto nos aflige, que tanto aflige as famílias do mundo inteiro? Vícios em álcool, drogas, fumo, jogo, são diversos tipos de vícios. Esses vícios são ocasionados por problemas psicológicos muitas vezes. A genética influencia muito. Então, se o seu pai, se a sua mãe, se os seus ascendentes têm vícios,
a chance dos filhos terem vícios também é maior. Também tem a influência familiar, ou seja, aquele meio em que vivemos. Se a criança cresce num meio em que é comum, são usuários de drogas, o álcool está presente desde a sua infância, a chance dessa criança experimentar, usar e depois abusar dessa substância e depois, consequentemente, levar ao vício, a dependência, é muito maior. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, para que a gente não prejudique também as outras pessoas. Também esses vícios são ocasionados pela presença de obsessores. Todas essas causas influenciam na dependência química, na dependência de outros vícios. Bom dia, Marta Miriam. Então, esses são alguns fatores que levam à dependência: os problemas psicológicos, a genética, a influência familiar, a presença de obsessores. Mas o que é importante a gente saber e a gente trabalhar para que a gente não caia nesses vícios? É preciso que a gente tenha uma base forte, nos conhecermos as nossas fraquezas. Onde que eu posso ir? Já que eu tenho essa propensão ao vício. Então, se eu tenho uma propensão ao vício do jogo, geralmente quem tem predisposição aos vícios cai em qualquer tipo de vício. Mas se eu tenho propensão ao vício do jogo, então o que eu tenho que evitar? Eu tenho que evitar ir em casas de jogos, eu tenho que evitar ter até um computador, às vezes eu tenho até que bloquear um computador, porque vicia em jogos eletrônicos. Álcool, então às vezes eu tenho que mudar minhas amizades. E é preciso conhecer realmente, identificar as nossas fraquezas, buscando vencer esses vícios, buscando uma base forte na oração, em Deus, na fé e através do livre-arbítrio, porque através do livre-arbítrio Deus nos oferece caminhos e a gente escolhe os caminhos pelos quais nós queremos seguir. Porque realmente é uma tentação. A atuação dessas substâncias no nosso cérebro, ela é muito eficaz, muito forte, essa atuação no nosso cérebro. Tanto é que por isso que há tantos viciados, há tantos dependentes. Porque inicialmente causa sensação de prazer. Quando nós utilizamos substâncias, esse tipo de substância, o nosso cérebro libera pelo menos duas substâncias que dão sensação de prazer: a serotonina e a dopamina. Só que logo em seguida vem aquela sensação de indisposição, por exemplo, no caso, quando a gente come demais, vem aquela sensação de indisposição, de mal-estar, que é o vício da gula. Quando a gente bebe exageradamente, vem a ressaca. Quando faz sexo sem amor, vem a melancolia, vem o desinteresse, porque o abuso sexual também é um vício. Após o uso da droga, de substância entorpecente, vem a depressão, a tristeza, e por isso vem o vício, porque esses prazeres, eles são transitórios, ou seja, eles são passageiros, são momentos. Dependendo do tipo da droga, por exemplo, são segundos que causam prazer. Sensação de alegria, de euforia. E aí vem aquela sensação de tristeza, de depressão. Por isso a pessoa busca sempre mais. Porque vem essa sensação ruim depois. Porque o nosso cérebro, depois de liberar essas substâncias que dão prazer, ele libera também os hormônios contrarreguladores, que dão essa sensação ruim, essa sensação de mal-estar, essa sensação de depressão, de angústia. E isso vai causando vários problemas na nossa vida, vai gerando essa dependência por essa substância. Por isso que a gente tem que trocar esses prazeres transitórios materiais por prazeres espirituais, porque esses prazeres em substâncias são transitórios.
são imediatamente sucedidos pela dor. Então são momentos transitórios que depois que eles passam, vem a dor, vem a angústia, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a tristeza. O dependente sofre. O dependente químico, o dependente de qualquer substância, até o dependente de outras pessoas, sofrem por causa disso. Porque muitas vezes ele não consegue enfrentar esse problema. Por isso essa base, nós temos que formar a nossa base forte para que a gente consiga enfrentar essa dependência e substituir esses prazeres materiais transitórios por prazeres espirituais, que muitas vezes eles são mais sutis, mas eles são perenes, eles são permanentes. Quando a gente pratica caridade, quando a gente faz a oração, a gente sente uma sensação de prazer. Mas é aquela sensação de tranquilidade, de paz, de que tem alguém do lado da gente, nos dando força, nos dando o amparo que a gente precisa. E esses prazeres espirituais, eles são resumidos basicamente na lei do amor. Porque a lei do amor, ela tem 3 vertentes. Amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Então, a nossa base tem que ser sustentada pela lei do amor. Porque quando a gente ama a Deus, nós colocamos o espírito acima da matéria. Nós não pensamos só no agora, porque quando a gente usa essas substâncias, a gente pensa só no agora. Eu quero só esse prazer momentâneo, essa felicidade do agora. Mas a gente não pensa no depois, no futuro, nas outras vidas. Quando a gente ama a Deus, também não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E amar o próximo, eu digo o próximo mesmo, aqueles que estão próximos de nós, a nossa família. Porque essas atitudes nossas geram consequências desastrosas na família. Um filho que abusa do álcool, das drogas, gera consequências nos pais, destrói família, destrói casamentos, destrói carreiras, destrói vidas. Então, quando a gente pratica a lei de amor, a gente ama a Deus, colocando o espiritual acima do material. A gente ama o próximo porque a gente não pensa só em nós mesmos. Porque isso é egoísmo. Quando a gente pensa só no nosso prazer, nos esquecendo das outras pessoas, como as outras pessoas sofrem, como a família sofre quando um pai de família ele é alcoólatra. É devastador as consequências. As consequências são para a vida inteira, na criação de um filho que vê o pai alcoolizado, torna-se muitas vezes agressivo. Então são consequências desastrosas. E amor próprio também, porque a lei de amor, ela pressupõe o amor próprio. Quem se ama se valoriza, não se destrói através dos vícios. Porque quando nós usamos esse tipo de substâncias, nós destruímos o nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso espírito. Então, é extremamente importante nós substituirmos esses prazeres momentâneos, materiais, pelos prazeres espirituais. E da lei de amor decorre todos os demais prazeres espirituais. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, Marília. Que é a prática da caridade, a fraternidade, a oração. Então, como eu disse, o maior dos vícios, isso é respondido lá na questão 913 dos Livros dos Espíritos. Qual que é o maior dos vícios? É o egoísmo. Porque o egoísmo é quando a gente só pensa em nós mesmos. Se esquece daquelas outras pessoas. Se esquece do mal que nós fazemos para as outras pessoas com as nossas atitudes. Então é preciso analisar e ter a base forte, edificada na lei do amor. Amar a Deus, amar ao outro e amar a nós mesmos, cuidando de nós mesmos. E quais são os principais vícios?
Para você, qual que é o principal vício? Qual é aquele mais maléfico, aquele que mais faz mal para as pessoas? O fumo? O álcool? As drogas ilícitas? Porque o álcool é uma droga lícita. A gula também é muito prejudicial. O abuso sexual, o jogo. Quantas pessoas perdem tudo, perdem a dignidade por causa do jogo? Destrói casamentos, porque muitas vezes a gente pensa só no vício em drogas ilícitas. E a gente não lembra, por exemplo, do fumo. O cigarro é admitido. A cada 8 fumantes, 1 sofrerá com câncer. Vocês sabiam disso? A cada 8 fumantes, 1 sofrerá com câncer. Cada cigarro encurta a vida do homem em 14 minutos, cada cigarro. O fumante que absorve 2 maços de cigarro por dia durante 30 anos, ele tem a sua vida diminuída de 8 a 10 anos. Olha como isso é grandioso. Como um simples ato de fumar gera consequências e é um suicídio indireto, porque você está abreviando a sua vida quando fuma. Além de tudo, é caro, porque são colocados vários impostos no preço do cigarro para desestimular o uso. É desagradável você estar perto de uma pessoa que fuma. Então são várias consequências. Gera consequências físicas, gera consequências espirituais, gera consequências financeiras. São vários malefícios que o fumo traz para a nossa vida. Outra também é o álcool. O álcool, para mim, é um dos piores vícios que existem. Porque ele é lícito, ele é permitido, o álcool é permitido. Ele é aceito pela sociedade em todas as camadas sociais, rico, pobre. Aí vai variar o tipo de álcool que vai ser usado, se é uma cachaça, se é um uísque, se é cerveja, todos os tipos de camadas sociais, atinge todos os tipos de pessoas na sociedade. E muitas vezes ele é incentivado pela sociedade, pela família, porque quem não bebe sofre preconceito. Quem não bebe sofre preconceito. Então, na roda de amigos, às vezes para você ser aceito, é aquela noção de pertencimento, para você se pertencer a um grupo, para você ser inserido naquele grupo, você bebe. Muitas vezes sem querer, mas você bebe. Nossa, você não bebe não? Você não é divertido? Você não... Então são vários preconceitos que a pessoa que não bebe sofre. Isso, Marília, mas você consegue. Com fé em Deus você vai conseguir largar o vício do fumo, porque ele é prejudicial. A partir do momento que a gente se conscientiza que algo é prejudicial para a gente, que algo é prejudicial para aquelas pessoas que mais amamos e gera consequências além dessa vida, a gente busca forças em Deus através da oração para que nós consigamos enfrentar esse problema, esse vício. E eu tive a experiência com o álcool na minha família e isso me marcou demais negativamente. O álcool, o abuso do álcool dentro de casa gera consequências devastadoras na família, além dos vícios, dos danos físicos no nosso organismo. Quantos males, quantos acidentes desastrosos são ocasionados pela embriaguez? Quantos crimes violentos, quantos homicídios, quantas brigas em bares a gente vê por causa do uso abusivo de álcool? Acidentes de trânsito é a maior causa de acidente de trânsito no Brasil. É o maior causador. O abuso de álcool, o uso de álcool e o volante é uma arma perigosíssima. A violência contra a mulher, ela é em grande parte ocasionada por bebida alcoólica.
Muitas vezes a gente vê os relatos da violência doméstica começam que estavam ambos bebendo, o casal bebendo, e aí começa a discutir, e aí começa a ver, às vezes, fatos lá de trás, e aquilo gera uma violência, porque o álcool faz brotar o que há de pior na pessoa. Também, se a gente parar para pensar, grande parte dos moradores de rua são alcoólatras. E esses moradores de rua, eles perdem a dignidade, largam famílias, porque o que importa é o álcool. Não tem apego mais em nada, porque o vício dominou eles. Então, olha como é devastador e como nós devemos nos policiar para evitar que as crianças, que os adolescentes entrem nesse caminho do álcool, do fumo, das drogas, porque o álcool é a porta de entrada das drogas. Vocês podem pesquisar na internet, por exemplo, relatos. Muito raro alguém que iniciou no mundo das drogas ilícitas diretamente pelas drogas ilícitas. Muito raro alguém que começa a usar cocaína, usar crack direto. Inicia com uma cerveja, inicia com outra bebida mais forte, e aí tá numa festa, numa roda de amigos, já tá, né, no grau, como diz a gíria, e aí usa uma substância ilícita, usa uma maconha, depois vai para cocaína, e aí já não satisfaz, vai para o crack, e assim vai gradativamente. É uma escalada. Por isso que a gente tem que ter essa base forte. Ter essa base forte na espiritualidade. Conhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós somos fracos. Então tá, eu não sei beber, eu não sei o meu limite, eu não tô falando, não tô recriminando não, de vez em quando eu tomo um vinho. Não quer dizer isso. Quer dizer é reconhecer as nossas fraquezas. Ah, eu tenho predisposição ao vício. O álcool me faz mal para minha família. Ah, quando eu utilizo o álcool, eu brigo com a minha esposa, eu bato nos meus filhos. Isso está gerando consequências no meu trabalho, está prejudicando o meu trabalho, é sinal de alerta. Por isso que a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas. Então, se isso está me fazendo mal, eu preciso reconhecer isso e mudar minha atitude enquanto é tempo, enquanto ele não me domina, enquanto a gente precisa dominar esses nossos vícios. Porque uma pesquisa sobre drogas ilícitas, aí eu já entro nas drogas ilícitas, cocaína, maconha, crack, drogas sintéticas. Eu vi uma pesquisa que fala que 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas. 200 milhões de pessoas. E quase 5% dessas pessoas são dependentes químicas. Isso significa 25 milhões de pessoas dependentes químicas. Olha como esse problema é grave. Olha como isso é uma pandemia. Isso é uma pandemia que atinge todas as classes sociais, atinge todos os tipos de pessoas. Não adianta a gente falar que está livre, achar que está livre desse problema, que não está, infelizmente. Pode atingir qualquer tipo de pessoa. Pode atingir uma pessoa pobre, pode atingir um milionário, um bilionário. Infelizmente, é uma pandemia que assola a sociedade. Por quê? Porque essas drogas, elas causam euforia, excitação, sensação de poder. Tem drogas que causam essa euforia, como a cocaína, como o crack. Outras causam relaxamento. Então, muita gente fala, intelectuais, eu já vi como se isso fosse bom, fosse bonito. Eles falarem que, eu uso maconha desde a minha adolescência. Ah, tá. E os problemas que isso causa? Primeiro que você sai de si. A partir do momento que você utiliza uma substância, que você perde o controle dos seus atos, isso não é benéfico. De forma nenhuma isso é benéfico.
E além disso, a devastação que causa no nosso corpo, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, o INSS está abarrotado de pessoas jovens que já têm doenças psiquiátricas, psicológicas, incapacitantes, ou seja, a droga ocasionou doenças, esquizofrenias, psicoses, manias de perseguição, doenças psiquiátricas, e isso incapacita aquela pessoa para o trabalho. A pessoa nunca mais consegue trabalhar, vira um dependente. Alteração de humor, perda de neurônios, perda de capacidade. O usuário, ele se isola da família, ele se isola do convívio social, ele se isola dos amigos, não consegue trabalhar, não tem vida afetiva. Isso dissipa os sonhos, dissipa a vida, vegeta. Então a gente precisa se conscientizar da importância, principalmente nós adultos, conscientizarmos os jovens. Bom dia, Cláudia. Conscientizar os jovens e formar essa base forte nas crianças, nos jovens, para que eles consigam vencer as tentações desses prazeres transitórios que as drogas, que o álcool, que o fumo causam, para que não tenham essa dependência nesses vícios. E nós, pais responsáveis por crianças, por adolescentes, precisamos estar atentos aos menores sinais, para que a gente consiga combater esses abusos que porventura podem causar dependência logo no início. Como? Observando o comportamento. Geralmente, quando a pessoa ela começa o uso de drogas, o uso de álcool abusivamente, ela muda o comportamento, ela se isola, ela evita familiares, ela evita amigos, desiste de atividades que normalmente costumavam frequentar, atividades físicas. Alteração de humor, às vezes fica muito agressivo, às vezes muito alegre, muito eufórico. Então é preciso observar as atitudes e não tapar o sol com a peneira, não achar que aquilo é normal, aquilo é só porque está na fase de adolescente. Também muitas vezes costuma iniciar problemas frequentes na escola, brigas, afasta das amizades, troca os grupos de amigos. Então é extremamente importante observar os sinais. Observar os sinais. Quando fica isolado demais, troca o dia pela noite, é preciso observar e estar atento para que o seu filho não caia no vício das drogas, porque está aí. E como eu disse, inicialmente gera um prazer, gera uma euforia, gera uma sensação de alegria, mas que é passageira. E como é cada vez mais passageiro, dependendo da droga, são minutos, são segundos de prazer. Por isso que causa essa dependência, essa fissura por buscar sempre mais essa sensação. E importante também nós falarmos das consequências desses vícios, as consequências dos vícios, os malefícios dos vícios. Ele destrói famílias, destrói casamentos, relacionamentos. É um suicídio. Porque quando a gente utiliza substâncias que fazem mal para o nosso corpo, nós estamos matando. Quando eu uso cigarro, como eu disse, a cada cigarro eu diminuo 14 minutos da minha vida, voluntariamente. Destrói o nosso corpo físico, causa prejuízos financeiros. Quantas pessoas perdem emprego por causa do alcoolismo? Então esses vícios devem ser tratados como um tratamento multidisciplinar, com apoio da família. Ninguém nasce viciado, ninguém nasce dependente. Nós nos tornamos dependentes. Então é preciso um tratamento psicológico,
com psicólogo muitas vezes, terapia ocupacional, medicamentos, muitas vezes é preciso medicamento. Então, para você que tem problema com o fumo e quer parar de fumar, muitas vezes você precisa de um medicamento, tratamento médico para conseguir parar. A mesma coisa com o álcool, a mesma coisa com as drogas ilícitas. Isso, Marta, pessoas inteligentíssimas, eu já vi estagiários de direito de 19, 20 anos que já não conseguem raciocinar mais por causa da droga, por causa da simples maconha que eles propagam que não fazem mal, gera consequências desastrosas. Então é preciso muitas vezes buscar ajuda. Para isso nós temos o AA, que é os Alcoólicos Anônimos, que dá um apoio psicológico, que dá um apoio muito grande para a família, porque a família adoece. Não é só o usuário que sofre as consequências, a família adoece. Então tem que ser um tratamento na família. O NA, que são os Narcóticos Anônimos, também ajuda sobremaneira, são trabalhadores maravilhosos, gratuitos. E também nós temos que conscientizarmos que esses nossos atos são sentidos nesta vida e também em outras encarnações. Pela lei de ação e reação, de causa e efeito, nós sofremos as consequências dessas nossas atitudes em outras encarnações. Há relatos de pessoas que foram viciadas, que depois voltaram com problemas neurológicos, mentais, graves distúrbios no sistema nervoso central, graves conflitos de personalidade, um vazio existencial muito grande, dramas de consciência. Por quê? Porque nós utilizamos mal a nossa inteligência. Nós utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, que é decidir o nosso caminho, qual caminho seguir. Então, por isso, nós precisamos tomar consciência das nossas atitudes, nos conhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, identificarmos o que faz, qual que é a chave que liga, que faz você usar álcool exageradamente? Será que é o meio em que você vive? Será que são os amigos? Identificar o que causa isso. Formar uma base sólida na lei de amor, como eu disse, que é mentalizar as consequências desastrosas que esses atos causam na sua família, no seu corpo físico, na sua saúde, naqueles que mais você ama. Identificar tudo isso e pensar, não criticar a outra pessoa, pelo contrário, ajudar, não criticar, não julgar, ajudar, porque a pessoa precisa de ajuda, ela não precisa de crítica, ela precisa de ajuda. Observar que aquele uso leva ao abuso e que pode gerar a consequência. Identificar a partir do momento que aquele uso, que muitas vezes começa socialmente, está se tornando abusivo e pode gerar uma dependência. Então eu te convido a refletir nesse momento. Você tem algum vício? Se você tem algum vício, pense, o que você perde erradicando esse vício da sua vida? Você perde alguma coisa? Normalmente nós não perdemos nada, absolutamente nada, quando erradicamos um vício da nossa vida. Em contrapartida, eu quero que você reflita, já que você não perde nada erradicando, a não ser alguns momentos, às vezes minutos de prazer. O que você ganha se você erradicar esse vício da sua vida? O que você ganha? Muitas vezes nós ganhamos o respeito das pessoas que nos cercam. Nossa, aquela pessoa conseguiu
vencer esse vício. O apoio, o carinho daquelas pessoas que mais gostam de nós. Você ganha harmonia no seu lar, que é uma coisa mais prazerosa, mais permanente do que a harmonia no lar. Você ganha saúde física. Você consegue trabalhar, então você consegue prosperar financeiramente. Em contrapartida, você traz benefícios para sua família. Porque quando a gente consegue prosperar financeiramente, a gente melhora também as nossas condições de vida. E se você conseguir identificar o seu vício, eu quero que você estabeleça meta, prazo, dia para erradicar esse vício. Eu quero que você seja o dono da sua vida. Não que o vício te domine, mas que você domine as rédeas da sua vida. Não deixe que algo ou alguém te domine. Você precisa estabelecer uma meta, um prazo. O ideal é que você decida definitivamente parar hoje, que você não perca mais tempo. É difícil? Muito, muito, muito difícil. Mexe com o químico, são hormônios, muitas vezes que a gente não consegue controlar. Por isso é necessário mudança de hábitos, muitas vezes mudança drástica de hábitos. É mudar aquela passagem no boteco depois que sai do trabalho, mudança de amizades, substituir esses prazeres transitórios, essas substâncias químicas, ou esse exagero, seja pela comida, seja pelo sexo, seja pelo álcool, pelo fumo, por prazeres permanentes. Através da caridade, através da oração, através de leituras edificantes, palestras que nos motivam, cursos que vão te ajudar a crescer, a se desenvolver. Oração constante, o evangelho no lar, é preciso você trazer para o seu lado espíritos protetores que querem o seu bem, para você afastar aqueles que querem o seu mal, que te instigam a utilizar essas substâncias. É preciso formar essa base forte. Não há resultados errados para quem anda no caminho certo. Se você está inteiro no seu propósito, você alcançará resultados extraordinários e uma mudança de vida, porque é uma mudança de vida. Tome uma decisão na sua vida. Só você tem o controle da sua vida. Não adianta o seu marido querer que você pare de fumar, não adianta os seus filhos quererem que você pare de beber. Se você não quiser, o outro não tem influência sobre a sua vida. Então tome essa atitude. Pratique a lei de amor, que é amar a Deus, é amar o próximo, pensando que as consequências dessas suas atitudes, que essas suas atitudes vão trazer consequências desastrosas para aquelas pessoas que você mais ama e que você não quer prejudicar. Eu tenho certeza disso. Ninguém quer prejudicar aquelas pessoas que mais amamos. E amar, o amor próprio. Porque essas atitudes trazem consequências danosas para nós mesmos, além das outras pessoas. Então eu convido você a pensar e a mandar essa palestra para aquelas pessoas que você sabe que precisa. Cada um tem um momento de despertar. Mas vai que essa pessoa escute isso e dê um start. Ela pense, nossa, realmente eu acho que a minha conduta está prejudicando a minha família. Então mande para aquelas pessoas que mais precisam. E agradeço mais uma vez pela possibilidade de estarmos aqui. E peço a você que se sentir confortável, feche mais uma vez os olhos. Agradecendo pela oportunidade, agradecendo
a presença dos nossos anjos guardiães que nos intuíram. E pedimos a proteção, o amparo para aquelas pessoas que precisam vencer os vícios. Dê força, Senhor, para essas pessoas vencer os vícios, que prejudica tanto elas, tantos familiares, que causa desarmonia, que causa violência física, moral. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de aprendizado e pedimos a proteção para esse final de semana, que seja tranquilo, que seja de paz e que seja de reflexão. Que assim seja. Muito obrigada. Fiquem com Deus.